Paz do Senhor, povo de Deus, jovens abençoados, vencedores por Cristo, glória a Deus. Gratos ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã de domingo para glorificarmos e exaltar o seu nome e aprendermos um pouquinho mais da sua Bíblia Sagrada, da sua bendita e poderosa palavra. Bora estudar a lição, amém? Glória a Deus. Lição de número 8, dia 24/5/2020. Tem como por título A Batalha contra Ai. Glória a Deus. Mas antes de iniciar, eu gostaria aqui de fazer uma oração a Deus para que Ele venha abrir o nosso entendimento nesta manhã e que você possa sair daqui glorificando e exaltando o seu nome ainda mais. Amém, jovens? Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, pela oportunidade que Tu nos concede, Senhor, de nesta manhã estarmos aqui para Te adorar, Te glorificar e Te exaltar. Senhor, abre o meu entendimento, abre o entendimento dos jovens que estão aí do outro lado, prestando atenção nesta lição, Senhor, que possamos juntos aprender um pouquinho mais da Tua palavra, em nome de Jesus. Página 38, jovens, vamos lá então, lição de número 8, a batalha contra Ai, a cidade de Ai, a batalha contra Ai. Nos diz o texto do dia: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. A síntese da nossa lição, jovens. O pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota em Ai. Glória a Deus. Texto bíblico está baseado no livro de Josué, no capítulo 7, versículo 1 até o 11. Eu gostaria de ler para você, jovem, nesta manhã, numa Bíblia com a linguagem dos dias de hoje, para você entender, tá? NTLH, na linguagem do dia de hoje, para você entender bem o que aconteceu ou o que acontece, né, mediante a desobediência, que está no livro de Josué, capítulo 7, versículo 1 ao 11, que nos diz assim, a poderosa palavra de Deus. O pecado de Acã. Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído. Mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas, e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã era filho de Carme, descendente de Zabdi e descendente de Zera, da tribo de Judá. Versículo 2, jovem, acompanha comigo. Josué enviou alguns homens da cidade de Jericó até Ai, cidade que fica a leste de Betel, perto de Bet-Avém. Ele mandou que fosse ver a terra. Eles foram e examinaram bem a cidade. Então voltaram e deram a Josué o seguinte relatório: não é preciso que todo mundo vá. Mande só 2 ou 3 mil homens atacarem Ai, porque existe pouca gente lá. Assim foram mais ou menos 3 mil. Porém, os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem e mataram uns 36. E eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. Então o povo ficou completamente desanimado e perdeu toda a coragem. Em sinal de tristeza, Josué rasgou a sua roupa ou suas vestes e se jogou no chão. Glória a Deus. Com o rosto em terra na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Os líderes de Israel fizeram a mesma coisa e ficaram ali com Josué até tarde. E fizeram como ele e jogaram terra na cabeça para mostrar que estavam tristes. E Josué disse: ó Senhor, meu Deus, afinal de contas, por que fizeste esse povo atravessar o rio Jordão? Foi para nos entregares aos amorreus e eles nos matarem? Por que não ficamos do outro lado do Jordão? Senhor, peço desculpas, mas já que Israel fugiu do inimigo, o que posso dizer?
Os cananeus e todos os outros moradores dessa terra vão saber disso. Eles nos secarão, ou melhor, eles nos cercarão e nos matarão a todos. E neste caso, o que farás em favor do teu grande nome? Glória a Deus. Versículo 10. O Senhor Deus respondeu a Josué: levante-se, por que é que você está aí desse jeito, com a cara no chão? O povo de Israel pecou. Eles quebraram a aliança que eu havia feito comigo, a aliança que eu mandei que guardassem. Ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas. Eles roubaram essas coisas, mentiram por causa delas e as colocaram no meio da bagagem deles. Glória a Deus, aleluia. A introdução da nossa lição, jovens. A primeira batalha e conquista dos hebreus na terra prometida foi a cidade de Jericó, no Vale do Jordão. Agora a guerra seria contra uma cidade-estado fortificada chamada Ai, um lugar de importância estratégica, pois controlava a rota principal de Gilgal, a região de Betel. Aos olhos dos hebreus, seria uma batalha pequena e, por isso, Josué reduziu o número de soldados para o combate. Entretanto, devido ao pecado de um homem, o povo não pôde resistir diante do inimigo. E é o que veremos na lição de hoje, jovens abençoados. Vamos lá, primeiro tópico, a derrota em Ai. Glória a Deus. Antes de abrir o primeiro tópico, eu gostaria de falar a você, jovem abençoado, que está aí acompanhando comigo, que nós devemos colocar sempre Deus em primeiro plano. E quando nós colocamos o Senhor em primeiro plano, nós devemos permitir com que esse primeiro plano seja realmente a vontade dele. E nós, eu e você, respeitando essa vontade. Não adianta você querer colocar Deus em primeiro plano e não permitir com que ele seja o primeiro plano. Tá entendendo? Colocou Deus na tua vida, permita com que ele te dê a direção. Permita com que ele não te ajude a não pecar. Todos os dias, todo momento, que estamos sempre rodeados de tantas coisas que nos fazem sair da presença do Pai. Então, colocou Deus na frente, permita com que ele haja. Amém? Então vamos lá. A derrota em Ai. O perigo do pecado. O triste episódio da tomada de Ai nos mostra que não há nada mais perigoso para o crente do que o pecado. A iniquidade nos afasta de Deus e faz com que fiquemos vulneráveis aos ataques do inimigo. Deus havia dito que Josué não precisava temer e que ele tomasse toda a gente de guerra e fosse pelejar contra Ai, pois a vitória seria certa. Romanos 6,23 nos diz, irmãos, jovens abençoados, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Depois eu quero ler mais para vocês a respeito do que aconteceu com a desobediência de Deus mandar fazer e não fazer. E na vida espiritual, puxando para a vida espiritual, o salário do pecado é a morte. Quando nós nos afastamos das coisas de Deus, quando nós nos afastamos em querer estar na presença do Pai e deixamos as coisas paralelas dessa vida falar mais alto, porque a nossa carne está sempre querendo o que nós queremos e não o que Deus quer, nós nos afastamos e pecamos. E quando nós pecamos, nós nos afastamos mais ainda do Pai. Tá entendendo? Quando nós pecamos, quando nós damos liberdade para o nosso adversário, nós nos afastamos do Pai, de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Portanto, vamos nos fortalecer para que esse pecado, para que esse salário não seja sobre a minha vida e sobre a tua vida. Porque o salário do pecado é a morte, e a morte espiritual
Meu Deus, só Jesus para nos ajudar. Continuando, amém? Glória a Deus. O pecado de Acã. O pecado de um único homem acendeu a ira de Deus e as consequências sobre Acã. Sua família e todo o povo logo vieram. O pecado precisava ser tratado com graça, misericórdia, mas de forma imediata. É preciso que haja arrependimento e confissão para que Deus traga misericórdia. Vivemos no tempo da graça e para hoje a palavra de Deus nos exorta que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, lá no livro de 1 João, capítulo 1 e versículo 9. O Senhor, que é santo, não pode abençoar um povo obstinado, o que se recusa a tirar o pecado do seu meio. Obstinado. Nós somos obstinados muitas das vezes, irmãos, por coisas da carne, isso que eu já falei aqui. Nós somos obstinados por querer o fácil, por querer a comodidade. Vamos botar aqui entre parênteses, eu vou abrir um parênteses aqui para você, um sofá, né? Um passeio, e deixamos as coisas de Deus para depois, entendeu? Prazeres da carne, irmãos. Nós temos que ser obstinados pela palavra e querer estar fazendo a obra, querer estar diante da sua vontade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Continuando, no subtópico 3, uma derrota. E os israelitas sofreram um golpe significativo e agora o medo. Ah, irmãos, eu sou obrigado a falar alguma coisa aqui. Depois de a gente pecar, depois de a gente não querer estar na presença de Deus, depois de a gente dar liberdade para as coisas que não agradam ao Pai, a gente sente o quê? Medo. Ah, irmão Marquinhos, pequei e não consigo mais nem orar. Ah, irmão Marquinhos, pequei e não consigo nem ir à igreja, não me acho digno, estou com medo. É isso que o adversário faz, irmão. É isso que o adversário faz, jovem. Jovem abençoado. Jovem servo do Senhor. Irmão, irmã, você que está me assistindo aí, família abençoada. Devemos nos revestir das coisas do céu. Devemos buscar mais das coisas de Deus. Porque o nosso adversário é assim, ó. Ah, é? Pecasse, agora tu vai orar? Ah, é? Pecasse, agora tu vais querer buscar as coisas de Deus? Ele não vai nem te ouvir. Ele não está nem aí para ti. É isso, o acusador faz isso sobre as nossas vidas. Amém? Vamos continuar então? Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus, jovens. Glória a Deus. Por outro lado, os inimigos que até então esperavam ser derrotados, celebraram a vitória. E naquela época, as guerras eram vistas por muitos como um duelo entre divindades. Lá no livro de Isaías 36 nos diz isso. E assim os povos pagãos, inimigos dos hebreus, poderiam achar com que os deuses de Ai também eram fortes. Mais um parênteses, jovens. Quando nós pecamos, olha só, oh glória a Deus, está vindo do céu agora, fresquinho, jovens, aleluia, oh glória. Quando nós pecamos, o que os nossos, às vezes até os nossos familiares, quando estamos ali perto deles, quando nós agimos quando falamos uma palavra que não agrada a Deus, o que eles dizem? Olha, ó, lá vai o crente, esse aí não é crente, esse aí não é aquele que vai para a igreja. Aí o acusador faz com que isso aconteça. Irmãos, isso é, olha, dói lá na alma da gente. Dói lá na alma. Quem que nunca passou por isso, né? E aí, eles ficam achando que o Deus deles, um Deus que tem boca não fala, tem perna e não anda. Ah, o que adianta eu ir para a igreja dos crentes? Vou ficar na minha mesmo. Entendeu? Acha que o Deus deles é mais forte, porque não adianta você ser crente, estar na igreja do Senhor e fazer coisas que os outros lá fazem. Adianta sim você servo abençoado, querer melhorar a cada dia, querer o melhor a cada dia. Então essas pessoas nos acusam, essas pessoas dizem que, lá vai o crente, esse aí não é crente, o que ele está falando, o que ele está fazendo, olha a maneira que ele está agindo. Meu Deus, só Jesus na causa, jovens. Nós temos que vigiar, orar e vigiar. Amém? Glória a Deus, continuamos aqui então, aleluia, bênção de Deus. Subtópico 2, ou tópico 2, melhor dizendo, o motivo da derrota, o pecado.
Sempre há um motivo, irmãos. Sempre há um motivo para nós nos afastarmos da presença do Pai. A reação de Josué diante da derrota. Josué, homem de Deus, homem que tinha comunhão com Deus. Olha só, preste atenção. Diante do vexame da derrota, Josué rasgou suas vestes. E eu quero aqui abrir um parênteses. Essas vestes eram rasgadas, irmãos. Essas vestes acontecia de eles rasgarem como um forte expressar, um expressar forte de sentimento, melhor dizendo, de vergonha, de raiva ou de luto. Naquela época eles faziam isso. Quando eles estavam com vergonha, eles rasgavam as vestes. Quando eles estavam com raiva, eles rasgavam as vestes. Ou quando eles estavam em luto. De maneira de se expressar de alguma maneira. De uma maneira de se expressar e dizer que não estavam bem, de alguma forma. Entendeu? Só para você entender, jovem. Rasgou suas vestes, prostrou-se diante do Senhor e disse: Ah, Senhor Jeová, por que, com efeito, fizeste passar este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Josué perguntando ao Senhor. Tomara nos contentáramos com que ficássemos além do Jordão. Lá no livro de Josué 7:7. É curioso como algumas pessoas, quando enfrentam alguma derrota, se tornam murmuradores. Meu Deus do céu, Jesus querido. Glória a Deus. É curioso como algumas pessoas, quando enfrentam alguma derrota, se tornam murmuradores e colocam a culpa do fracasso sobre o Senhor. Ô, meus irmãos, tá vendo? Acontece comigo, irmãos. A gente não pode aqui dizer que não, mas quantas vezes as coisas aconteceram na nossa vida porque nós pecamos e nós perguntamos para Deus: Ô Senhor, por quê? Ô Senhor, por quê? Aí queremos colocar a culpa, não é verdade? É assim que acontece, nós somos seres humanos. Aleluia, glória a Deus, mas por isso é que nós temos que melhorar a cada dia. Glória a Deus. Continuando então, meus irmãos. Josué estava fazendo exatamente isso quando foi interrompido pelo Senhor. Aliás, esse foi a tese de Adão, que culpou a Deus pela queda, ao justificar que tudo começou quando, abre aspas, a mulher que tu me destes, fecha aspas, livro de Gênesis capítulo 3, versículo 12, atribuir a Deus infidelidade por causa de problemas ocorridos. Também foi a tentativa de Jó. Mas o Eterno, ao fazer-lhe várias perguntas, pôs-se-lhe no seu lugar devido, fazendo-lhe colocar, abre aspas, a mão à boca. Jó capítulo 40, versículo 4. Deus jamais equivoca em seus juízos, ainda que seja difícil compreendê-los. Aí eu quero aqui, mais uma vez, falar para você. Glória a Deus. Deus é onisciente. Deus é onipresente, Deus é onipotente, é o princípio, é o fim, é o alfa, o ômega. Deus não erra, Deus não falha, Deus não chega atrasado, Deus não chega adiantado, Ele chega na hora certa. Glória a Deus. Deus jamais se equivoca, jovem. Deus jamais vai se equivocar na tua vida. Nós temos que aprender, eu e você temos que aprender que é o tempo dele. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Espera com paciência, Salmos 40. Glória a Deus. Espera com paciência. Vai dar tudo certo. Nós é que somos equivocados. Nós é que queremos tudo para ontem. Nós é que estamos acostumados a um controle remoto, ligar e desligar, botar para frente, botar para trás, não é? E Deus não é dessa maneira. Por quê? Porque Ele é onisciente. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Se Ele te der essa oportunidade, Ele sabe o que vai acontecer na tua vida. Ele sabe que essa porta que se abriu agora, você não vai estar capaz de passar por ela. Você não vai estar capaz de percorrer esse deserto, esse caminho. Então espera mais um pouco, porque Ele vai te estruturar, Ele vai te dar força e sabedoria. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos lá? Continuando então. Acã toma de anátema. Anátema, meus irmãos, significa sentença de maldição. Deus falou com Josué dizendo que a derrota foi uma consequência da transgressão ou da desobediência do povo. Havia uma anátema, havia uma maldição no meio dos israelitas. E esse precisava ser retirado, lá no versículo 13.
Acã atravessou o Mar Vermelho, peregrinou pelo deserto por 40 anos, atravessou o Rio Jordão e contemplou a queda dos muros de Jericó. Mas, infelizmente, seu coração não era reto diante de Deus. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Meu Deus. Um homem que viveu milagres, podemos dizer assim. Uma pessoa que estava ali junto com o povo de Israel, falando de Acã. Ao lado ali de Josué, vendo todas as maravilhas que aconteceram algum tempo atrás. O coração dele ainda se voltava. Estava longe, aqui está dizendo. Infelizmente, seu coração não era reto diante de Deus. Glória a Deus. Infelizmente, ao nosso redor, meus irmãos, nós, eu, você, estamos no meio, né, de pessoas que podem até estar ali, mas só que o coração está longe. Podem até estar ali do teu lado dando glória a Deus, pode até estar indo ao culto, pode até estar trabalhando contigo, mas o coração está voltado para as outras coisas. E quando o nosso coração não está voltado para Deus, nós estamos fragilizados. E quando nós estamos fragilizados, nós pecamos. Glória a Deus. Por quê? Porque não estamos em oração, não estamos em espírito, não estamos conectados com o Pai. Aleluia. E deixamos as coisas acontecerem e largamos das coisas de Deus e o pecado entra e faz um estardalhaço, irmão. Faz um estardalhaço. Aqueles que estão conosco, aqueles que estão dentro dos nossos, se entristecem. Pessoas lá de fora olham para nós e dizem, poxa, logo aquele ali que eu não imaginava, logo aquele ali que estava indo para a igreja todos os dias, logo aquele ali que se dizia crente. Meu Deus, aleluia. Então nós devemos vigiar, irmãos, vigiar, glória a Deus, para nós estarmos diante da presença de Deus de corpo, alma e espírito, aleluia, em espírito e em verdade. Vamos continuar então, meus irmãos. Ao ver dentre os despojos uma boa capa, Babilônia, olha só o que encheu os olhos de Acã, irmãos. Olha o que encheu os olhos de Acã. Vaidade, cobiça. Ao ver dentre os despojos uma boa capa babilônica, 200 barras de prata, uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo, cobiçou e tomou tudo. Lá no versículo 21. Glória a Deus. Quantas coisas que nós vimos, irmãos, que nós queremos, mas não é momento. Quantas coisas que nós desejamos. Aqui está falando de uma capa babilônica. Eu imagino que a capa babilônica deveria ser bordada com os linhos mais finos. Vamos dizer que aqui era uma seda indiana, enfim, irmãos. Uma coisa que chamou a atenção. Não é que chamou a atenção de Acã. Aí olhou, viu aquela prata, viu aquele ouro, viu aquilo tudo brilhando, o quê? Vou levar, sem parar para vigiar e pensar e dizer, e saber que o nosso Deus vê tudo, sabe de tudo. A Bíblia nos diz que nem que nós nos escondemos lá nos mais profundos oceanos, lá Ele nos vê, lá Ele sabe o que nós estamos fazendo, porque Ele é onipotente, Ele é onisciente. E olha o que encheu os olhos de Acã. Coisas que não agradavam a Deus. Olha o que os nossos olhos estão enxergando, irmãos. Jovens, que a bandeja do adversário é muito grande. Cuidado com essa bandeja. Tudo que brilha nem sempre é ouro, nem sempre vai te fazer bem. Glória a Deus. Quem sabe você está vendo um menino aí, quem sabe você está vendo uma menina achando que, acho que aquela ali vai dar para... vai orar primeiramente, querido. Vai orar primeiramente, querida. Porque o bonitinho, a bonitinha, pode tirar da presença do Pai e as consequências podem ser árduas e irreversíveis. Árduas e irreversíveis. Então vigia, vai com calma. Amém? Vamos continuar então, glória a Deus. É por isso que a Bíblia recomenda. Nós cristãos deixamos de lado todo o pecado
e embaraço que tão de perto nos rodeia. Hebreus 12:1. Glória a Deus. Subtópico 3, irmãos. A ira do Senhor. Ai, ai, ai. A ira do Senhor. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus abençoa. Nosso Deus livra. Nosso Deus cura. Mas o nosso Deus é um Deus de justiça também, irmãos. Jovem. Nosso Deus é um Deus de justiça, sabia? Você pode estar escondendo do teu líder. Aqui eu vou falar pertinho de você, ó. Você pode estar escondendo do teu líder. Pode estar escondendo do teu pastor. Mas daquele lá, você não consegue esconder. Oh, glória a Deus. Há tempo ainda, jovem. Há tempo. Há tempo. Há tempo de pedir perdão. Há tempo de dizer assim, Senhor, me perdoa, me ajuda. Oh, aleluia, glória a Deus. Há tempo, jovem. Há tempo. Há tempo de você se redimir. Há tempo de você buscar a presença de Deus e pedir misericórdia para Ele. Aleluia. Porque a palavra dele nos diz que os seus ouvidos não estão fechados. Aleluia, para nos ouvir. Aleluia. A ira do Senhor se acendeu. Por causa do pecado de Acã, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Aquilo foi tão grave que, da mesma forma que o Senhor marcou com um memorial a travessia do Jordão, naquele instante em que o coração do povo se derreteu e se tornou como água, outro memorial deveria ser erguido no vale de Acor. As consequências daquele erro ficariam para sempre na lembrança do povo. Tá vendo, irmãos? Tá vendo? As consequências de um pecado pode ficar para sempre. Pode ficar para sempre. Por quê? Porque você pode se afastar. E para voltar, e para depois estar na presença do Pai, só Ele, só a sua misericórdia para te erguer de novo. Amém? Vamos continuar então. Tópico 3. Deus entrega a cidade de Ai. Olha só. Deus entrega a cidade de Ai. Aleluia. Um inimigo confiante. Depois da derrota dos hebreus na conquista de Ai, os habitantes da cidade ficaram confiantes. Glória a Deus. Porém, os israelitas estavam tomados pelo medo. Mas Deus, mais uma vez, restaurou a fé do líder, dizendo que não temesse, nem se espantasse, porque tinha entregue a cidade inimiga em suas mãos. Esse triste episódio na história do povo de Deus nos mostra que o Senhor nos concede sempre uma oportunidade para que possamos recomeçar. Uma vez resolvido o problema do pecado, as promessas foram renovadas sobre o povo e a bênção do Senhor, mais uma vez, estava a caminho. Seria apenas uma questão de tempo. O que eu falei para você até agora? Pecou? Pede perdão, querido. Pecou? Pede perdão, querida. Porque sempre há tempo. Sempre há tempo para você se redimir. E é nesta oportunidade que o Senhor quer que você se entregue, se redima enquanto é tempo. Glória a Deus, aleluia! Oh Espírito Santo! A estratégia de Deus é diversificada. Subtópico 2. Na batalha contra Jericó, Deus tinha estabelecido uma estratégia de guerra, envolvendo os sacerdotes e a arca do concerto, e outros tocando trombeta. Mas agora seria bem diferente. Glória a Deus. Os despojos poderiam ser saqueados pelo povo, e a estratégia seria uma emboscada. Uma parte do povo fugiria para o deserto, fingindo ter perdido a batalha. E quando os homens de Ai saíssem no encalço dos israelitas para fora da cidade, milhares de hebreus entrariam e ateariam fogo, saqueando-a. Os hebreus consumiram os habitantes de Ai, deixando um total de 12.000 mortos. E assim como Moisés, 4 décadas antes, levantou a sua vara para
que Israel prosperasse e pelejasse. Agora Josué, por seu turno, deveria levantar a sua lança e fazê-la permanecer no alto até o fim da luta, para que a vitória fosse completa. Glória a Deus, aleluia. Mais uma estratégia o Senhor está te dando. Mais uma vez o Senhor está falando. Mais uma vez o Senhor está permitindo com que você lute e vença. Glória a Deus. Porque depois da luta, irmãos, depois de uma tempestade, depois de um choro a noite inteira, a alegria vai vir. Depois de uma tempestade, o sol sempre brilha. Depois de um momento difícil, de um choro, como nos diz a palavra, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. O choro vem, a alegria vem. Glória a Deus. E o Senhor te ergue, o Senhor te levanta. Mas para isso, se renda aos pés dele. Glória a Deus. Culto de restauração, subtópico 3. Para celebrar a vitória, Josué deslocou o povo até o monte Ebal, e ali edificou um altar onde colocou, em pedras, uma cópia da lei de Moisés, com os oficiais hebreus à volta da arca, a meio caminho das montanhas e as tribos sobre as encostas. Josué proclamou a lei do Senhor, restaurando o compromisso com o Altíssimo. A palavra de Deus deveria estar escondida no coração do seu povo, a fim de que a conquista de Canaã acontecesse. Glória a Deus. Condutas semelhantes às de Acã não deveriam se repetir. Ou ações de Acã não deveriam se repetir. E falando aqui mais uma vez, irmãos, sobre o que Acã fez, só para você entender, foi tão grave a desobediência que Deus mandou ele não pegar, ele pegou, Deus mandou ele não fazer, ele fez. Deixou encher os seus olhos, como já falei, com coisas belas. Olha o que aconteceu com ele. Olha o que aconteceu com a sua família. Lá no capítulo 7, versículo 25 em diante. E Josué disse: por que é que você fez essa desgraça cair sobre nós? Agora o Senhor Deus vai fazer a desgraça cair sobre você. Em seguida, o povo todo matou Acã a pedradas. Eles apedrejaram e queimaram sua família e tudo o que ele tinha. E puseram em cima dele um montão de pedras, que está naquele lugar até agora. E por isso que até hoje o nome daquele lugar é Vale da Desgraça. Então a ira do Senhor passou. Meus irmãos, não falando literalmente aqui para você, o teu pecado, o meu pecado, com aqueles que nos rodeiam, faz com que muitas pessoas podem vir a pecar, podem vir a se afastar. Por quê? Porque a gente está sempre rodeado com pessoas que nos julgam pela nossa aparência, com pessoas que nos julgam pelo que a gente faz. Principalmente eu e você que somos cristãos, que queremos estar na presença do Pai. Então, se nós pecarmos, se nós insistirmos em alguma coisa, em pecar, em não querer fazer a vontade de Deus, ou deixarmos nos levar pela vaidade, pessoas podem não querer mais ir para a igreja, porque vão dizer assim, logo aquele lá, lá não adianta, também não vou mais. Se aquele lá que era para ser santo, eu que não quero mais saber. Infelizmente acontece isso, irmãos. Infelizmente, pessoas deixam de ir para a igreja, pessoas deixam de estar na presença do Pai, porque vê o pecado dos outros. E nós não queremos isso sobre nós, você não quer isso sobre você. Mas para isso não acontecer, você tem que estar na presença dele. Não permitir com que essas ações aconteçam. Não dar a liberdade para que essas coisas aconteçam. Glória a Deus, aleluia. Conclusão, meus irmãos, amém? Oh, glória a Deus, aleluia. Aprendemos nesta lição que a derrota na batalha contra a cidade de Ai foi um momento muito difícil. Passamos esses momentos difíceis, irmãos, muito difíceis, que a gente acha que não vai dar mais jeito, para todo o povo. Deus é santo e não tolera o pecado. Por isso, anátema ou maldição foi retirada do meio do povo.
o pecado corrigido devidamente, e os hebreus puderam continuar lutando para conquistar tão almejada terra prometida. E agora eu abro um parênteses e nós já vamos estar orando por você. A nossa terra prometida qual é? Jerusalém, a Nova Jerusalém. Ruas de ouro, muros de jaspe. É isso que nós queremos. Se nós partimos desta terra, o Senhor vir buscar a sua igreja, que a gente vá com Ele. Que a gente possa estar com Ele. Glória a Deus. Mas sem anátema, sem maldição. Portanto, é momento de nós nos prostrar. Nós pedir perdão para Ele. Pedir perdão para o Pai. Nós chegar diante do nosso líder e dizer: líder, errei, líder, pequei, me ajuda. Porque Ele estará orando por você, o teu pastor estará orando por você. E você vai, antes que as coisas piores possam acontecer. Amém, jovens? Amém, jovens abençoados, vencedores por Cristo, jovens que moram no meu coração. Aleluia, glória a Deus. E eu quero, antes de orar, colocar aqui um louvor. E você, neste louvor, você vai fechar os seus olhos. E logo em seguida, nós vamos estar dando encerramento. Preste atenção, jovens. Não é hora de parar. Não é hora de dizer que não pode, de dizer que não sabe. É hora de estar na presença dEle. Querer melhorar a cada dia. Se entregar a cada dia diante da sua vontade. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos ouvir esse louvor aqui. Logo em seguida estaremos orando. Glória a Deus. Amanheceu. Oh, glória. Nada pesquei. Louvado é o teu nome, Jesus. Parecia ser apenas Oh, mais Espírito um dia Santo. como Te agradecemos qualquer pela oportunidade, Espírito Estava Santo. cansado, Quantas vezes nos sentimos cansados, desanimados, querendo parar, porque nós erramos a cada dia, nós pecamos, queremos largar tudo, queremos abandonar, deixar de lado. Deus conhece tua estrutura. Olha só, jovem. Oh, Ramanto que neglevassum. Sacamando que neglevai. Aleluia. Não pare. Para não. Não para não. Continua. Olham todas tuas lágrimas. Aleluia. E mandou Aleluia. te falar. Pega o que ele te entregou e Pega. volte para Aqui, ó. o Ó, mar, pega. que é o teu Vamos. lugar. Glória a E Deus, mandou aleluia. largar a Vamos. rede. Vamos dar glória a Deus. Vamos estar na presença E mandou dEle. você parar. Aleluia. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Ele. Não liga pro Quem homem. mandou largar a Não liga pro que rede? falam. Se coloca aos pés Quem mandou dele. você parar? Só se coloca diante dele. Aleluia. Para o mar Glória a alto, Deus. no lugar da tua vergonha eu vou te Aleluia. honrar. Ele vai te honrar. Mas para isso, vá aos pés dele. Para isso, se renda. Aleluia. Glória a Deus. Ele te ama. Ele sabe de todas as coisas. Aleluia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, glória a Deus. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Glória a Deus. Mesmo que seja difícil. Aleluia. Não pare, ele está vendo. Aleluia. Colheu todas tuas lágrimas. Tudo. E mandou te falar. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar Oh, a glória. rede? Quem mandou você parar? Glória a Deus. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Glória a Deus. Vamos orar a Deus. Largar a rede. Amém. Se você quiser fechar os seus olhos aí agora, vamos estar orando, agradecendo a Deus por esta oportunidade e que possamos juntos aprendermos mais do Pai. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te damos graça pela oportunidade, te louvamos e te exaltamos, Senhor, por esta lição, Senhor, por essas batalhas que nós enfrentamos a cada dia em nossas vidas. Nos dê sabedoria, Senhor, para que não buscamos, Senhor, com as nossas mãos maldição para as nossas famílias, maldição para o nosso trabalho, maldição, Senhor, para as nossas vidas. Nos dê força, Senhor, para que não viemos buscar nada disso, para que os nossos olhos não venham se encher com as coisas que não te agradam.
mas que os nossos olhos venham se encher de lágrimas do Teu Espírito, se encher das coisas boas que vêm de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoe esse jovem, abençoe esse moço, abençoe essa moça, abençoe os vencedores por Cristo, abençoe a liderança. Em nome de Jesus, Pai, abençoe esta família que viu esta lição, que acompanhou esta lição, que acompanhou esta aula, Senhor. Oh Deus, eu decreto a vitória, eu decreto a bênção sobre a vida deles, em nome de Jesus, e que eles venham ser uma bênção, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e que Papai do Céu possa estar sobre a tua vida todos os dias e todos os momentos, em nome de Jesus. Amém.